a Deus, amados irmãos em Cristo, por mais esta oportunidade que estamos aqui reunidos pela vontade de Deus, e peço que os irmãos, então, pela vontade de Deus, se coloquem de pé para que façamos a abertura da nossa reunião espiritual da noite de hoje. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa vontade, declara aberta a nossa reunião espiritual da noite de hoje. Que o Senhor nos ampare, nos oriente e nos ilumine, nos dando os seus pensamentos, o seu discernimento e a sua manifestação. Que assim seja. Amém. Vamos cantar o hino da paz, número 41. Vamos todos lá. Vamos todos, vamos viver sempre alegres, porque encontramos a paz do Senhor. Vamos todos, vamos na mesma corrente, a todos falar deste reino do amor. Sabemos que todos devem procurar o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos todos, vamos viver sempre alegres, porque encontramos a paz do Senhor. Vamos todos, vamos na mesma corrente, a todos falar deste reino do amor. A mensagem é: viva intensamente aquela alegria do Onipotente. Vamos todos, vamos viver sempre alegres, porque encontramos a paz do Senhor. Vamos todos, vamos na mesma corrente, a todos falar deste reino do amor. Podemos sentar pela vontade de Deus. Como já nos dizia o hino que nós cantávamos, sobre a alegria de estarmos participando do reino celestial mediante a prática dessa obediência à vontade de Deus, é também então para nós, todas as vezes que nós podemos nos encontrar aqui reunidos, motivo de alegria, mas não uma alegria efêmera, passageira, não uma alegria material, mas a verdadeira alegria ou a verdadeira felicidade, que é a felicidade em Deus, quando por Cristo somos chamados e por Cristo habitando em nós, iniciamos essa prática da doutrina da obediência a Deus, que é uma prática transformadora, que nos transforma, nos transporta do mundo material no qual vivemos os nossos dias, ou no qual vive toda a humanidade, nos transporta automaticamente para o reino celestial, quando nós estamos em harmonia com esta vontade superior, que tudo ordena, tudo dirige nos seus mínimos detalhes. Então, meus irmãos, não pode haver felicidade ou alegria maior do que estarmos em harmonia com essa vontade. Pois assim, quando nos colocamos pela vontade de Deus em harmonia com o supremo bem, com a verdade absoluta, todas as nossas inquietações, todas as nossas dúvidas começam a se dissipar. Mas, para que isso aconteça, é necessário que no nosso dia a dia nós verdadeiramente coloquemos em prática essa obediência, que é muito simples, como diz o professor Ugarte.
Muito simples. Para o homem material, ela é impossível. Porque o homem material não consegue extrapolar o mundo material, o mundo das 3 dimensões, ou das 4, se incluirmos o tempo. O homem não consegue extrapolar, ir além ou transcender a este mundo. O irmão Napoleão, muitos aqui vão lembrar, que ele nos dizia, quando falava, que os pensamentos humanos, a razão humana, bate no teto. Para ultrapassar o teto, é somente pela mente de Cristo. E assim é que nós nos esforçamos para esse desenvolvimento dessa mente superior no nosso interno, para que assim possamos alcançar a glória que Jesus Cristo alcançou. Alcançar a glória que os discípulos, que os apóstolos alcançaram e que nesses tempos, professor Ugarte, nossos irmãos do passado, que todos praticaram essa obediência, também alcançaram. Mas, como eu vinha dizendo, para o homem, essa busca esbarra nas limitações da matéria. E para nós que desenvolvemos essa consciência superior, podemos e temos muitos horizontes a descortinar ainda. O irmão Chico, uma vez, numa reunião de segunda-feira, ele nos dizia, nos falava sobre a expansão de consciência. E ele nos fez uma figura para que pudéssemos entender o que era essa expansão de consciência. Ele nos disse que era como se dos nossos olhos fossem tirada uma venda. Cada vez, são como se fossem várias vendas. Cada vez que nós vamos nos aperfeiçoando, uma venda vai caindo. E sabemos que várias vendas, a última nos faz não enxergar nada. Mas se eu tirar a última, eu começo a enxergar um pouquinho, e aí vou tirando todas as vendas, ou os véus que estão colocados sobre esta verdade, aos poucos nós também vamos entender exatamente como os nossos irmãos entenderam e nos legaram essa maravilha que é a Santa Obediência. Mas eu não quero me estender muito, porque hoje meu companheiro da noite também vai fazer uso da palavra, é o irmão Marco, a quem, pela vontade de Deus, eu passo a palavra neste momento. Que Deus esteja conosco. Que a paz e o amor de nosso Jesus Cristo permaneçam por todos nós, agora e sempre. O irmão Fernando estava falando que dentro da condição humana, ou dentro da materialidade, melhor dizendo, nós não conseguimos vislumbrar as coisas essenciais para evoluirmos espiritualmente. Sem nós retirarmos então esses véus, nós não conseguiríamos transcender, muito menos conseguimos alcançar a plenitude que é a plenitude da nossa vida, porque a plenitude da nossa vida não está aprisionada nesse sentido, né? Ele falou, ele disse que bate no teto, o que mais você pode ver, nem em profundidade, acho que é, nem em profundidade, nem em altura, diz lá o apóstolo, nada disso impede de nós evoluirmos espiritualmente, mas quando nós estamos em harmonia com a vontade de Deus. E essa harmonia, essa palavra, hoje não, essa semana, desde ontem, né, eu vinha pensando nela, e graças a Deus, né, as coisas, né, realmente vêm de Deus. Harmonia é uma forma de nós estarmos, é uma forma de nós não contradizermos, harmonia espiritual, harmonia dentro da doutrina, é nós acreditarmos e não contradizermos as coisas deixadas e ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a perfeita harmonia. A harmonia não é só um entendimento, eu não vou contra, mas eu também não faço nada a favor. A harmonia, então, se nosso Senhor Jesus Cristo, se as coisas da doutrina, o professor também nos recorda que nós temos que fazer as coisas
como livres, sabendo que nós não somos e que nós temos que ter esforços tenazes. Então, esses esforços tenazes, por que eu teria esforço? Por que o professor ia colocar esforço tenaz? Por que a gente teria que se esforçar se todas as coisas residem em Deus, né? A gente sempre fala isso, né? Todas as coisas residem em Deus, mas nós temos que estar em harmonia com essa vontade. E essa harmonia nos conduz, ela nos leva de patamar, de etapa em etapa evolutiva, até nós conseguirmos, né, essa expansão de consciência, de enxergar as coisas de uma maneira muito mais clara, uma maneira como a gente pudesse fazer, a gente olhar de cima para baixo, que a gente enxerga muito mais as coisas do que a gente está aqui vendo na mesma visão, na mesma altura. Se nós vemos de cima, o que acontece? A gente consegue ver muito mais as coisas. A gente está em cima do edifício, a gente vê a cidade inteira, dependendo do tamanho do edifício, e assim por diante. Então, essa forma de nós então, vislumbrarmos as coisas e de ver essa expansão de consciência, nos faz, então, evoluir espiritualmente. E também começa, como nos diz o professor, a nós gradativamente ir nos alimentando o nosso espírito, né? Vamos retirando o primeiro Adão e colocando o segundo Adão, que é fazer a vontade de Deus. E assim nós vamos retirando também o nosso eu. Então, a partir de um certo momento, é um marco até um certo ponto, depois não será mais um marco, e sim um Espírito de Cristo que habita em cada um de nós. Atualmente, nesse plano físico, como marco, e depois Deus o sabe. Só Deus o sabe, né? Então, nós temos que preparar, então, as nossas próximas vindas. Nós temos que preparar, se possível for, de que nós não voltássemos mais. Deus assim o sabe, mas está tudo preparado, porque nós, como eu falei no início, a gente não pode se acomodar dentro dessa doutrina. Nós temos que lutar ardentemente contra o nosso ego, lutar contra a nossa vontade inferior para que a gente consiga evoluir. Então, essa harmonia que a gente procura, o professor fala também, exercícios práticos para entrar em harmonia com a vontade de Deus. Ele quer dizer aquilo ali que, para nós entrar em harmonia com a vontade de Deus, aqueles exercícios, que poderiam ser aqueles ou outros, ele vai esvaziando a nossa mente material para a gente conseguir nos comunicar, melhor dizendo, melhor comunicar com a divindade. Porque nós vamos retirando, então, Deus meu, faça a tua vontade, eu sou a vontade de Deus, e eu te obedeço, Pai meu, são as três ensinamentos. Não é que isso aí é uma fórmula milagrosa que nós vamos todas as noites ou todos os dias, quando nós oramos, colocamos isso, mas se nós não conseguimos esvaziar a nossa mente, isso é um exercício que a gente tem que fazer, é um exercício é fundamental, porque senão fica mecânico, senão essas coisas ficam mecânicas. Então, por que ele nos diz aquilo? Porque a gente tem que conseguir elevar nosso pensamento e não pensar nas coisas materiais, que é muito difícil. Mas nós vamos complicar a nossa evolução espiritual se assim nós pensarmos, vai ser muito mais difícil. Então, quando nós conseguimos aliviar da nossa mente essa condição, que não é o Marco que está orando, e sim o Espírito do Cristo, que a gente, através disso, ele nos deu essa dica, vamos dizer assim, de entrar em harmonia, que através então dessas práticas espirituais, nós conseguimos limpar a nossa mente, vamos limpando para verdadeiramente orarmos, para entrar na oração e vivenciar a oração, que é o fundamental. Vivenciar a oração é estar em harmonia com essa vontade divina, é ver o Cristo operando em cada um de nós, é ver a força divina nos dando o entendimento necessário, porque a gente recebe todos os dias o nosso salário ou a nossa comida através da obediência que nós praticamos. Então, quando nós estamos praticando essa obediência, que nós estamos fervorosos, não é mais o eu, não é mais o Marco, não é mais o Albanino, e sim é o Cristo. E quando nós conseguimos enxergar o Cristo operando, as coisas vão se aliviando, vão se facilitando. Mas o trabalho até aí é árduo e difícil, não é um trabalho fácil. Mas é o que nós temos que fazer. Não tem uma outra forma de nós evoluirmos sem nós retirarmos então a condição adâmica do primeiro Adão para conseguirmos entrar com a condição do segundo, do Cristo, operando verdadeiramente em nós. Então, essa expansão de consciência é que a gente tem que buscar, agindo dentro da vontade de Deus, em harmonia com a sua vontade, dentro dos seus santos mandamentos e estatutos.
Então, sobre a harmonia, aí que eu iniciei falando, hoje eu estava buscando alguma coisa sobre harmonia, que tem pouca coisa, muito pouca coisa, o professor fala muito pouco também, na harmonia espiritual, fala bastante coisa em harmonia, mas espiritual, mas aí vou pegar os boletins, aí tem um tema do irmão Luiz Luz sobre a harmonia em Deus, e calou direitinho com o que eu queria falar e que eu estava pensando. Então eu disse, pô, meu computador estava estragado, nem tema eu podia fazer, e Deus, né, aí eu fui buscar isso ainda, deu a harmonia em Deus, é isso que eu queria, li o tema e eu vou ler para os irmãos para ver que realmente, verdadeiramente, essa harmonia é fundamental para a prática da doutrina. Diz assim então o tema do nosso irmão Luiz: a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo foi restaurada agora, no final do século XX, para resgatar os eleitos que devem ser recolhidos aos céus. Nós, na condição de servos de Deus, instrumentos da sua vontade, temos hoje a oportunidade de, purificando o nosso ser, buscar a unificação com o nosso Pai Celestial, como eu estava falando. Purificar o nosso ser, retirar a condição do primeiro Adão, retirar aquela condição material e conseguirmos vivenciar, mesmo nesse plano físico, uma condição espiritual. É assim que nós vamos conseguindo, retirando e evoluindo gradativamente, para chegar à unificação, né? Essa unificação, eu sempre tento buscar um entendimento mais profundo sobre isso, e é difícil em palavras a gente dizer o que é a unificação, o que pode significar a unificação com Deus, né? É como nós estávamos, aquela gota da chuva que cai no oceano. O que será se a gota essa tivesse um pensamento? O que será que ela pensar? Pô, hoje eu era um serzinho desse tamanho, agora eu sou tudo. É o que acontece conosco quando nós entramos então com essa unificação de Deus. Nós deixamos de ser singulares e somos plurais. Somos tudo, porque nós não chegamos mais, não enxergaremos, né? Parece que eu já fui lá, mas não fui. Por isso que eu digo que é difícil explicar em palavras, né? Mas nós não enxergaremos mais as coisas simples, singulares. Nós veremos a criação perfeita agindo em tudo e em todos, perfeitamente em harmonia com a sua vontade. Seguindo o texto, ele diz: glorificando a Deus, voltamos ao lugar onde estivemos um dia, unificados nessa única vida universal, não por uma bondade nossa, mas pela graça de Deus que nos reuniu a todos, pois temos em comum o principal, que é a obediência, o Cristo interior. Este é o elo que nos une. Então todos nós, né, que estamos praticando essa doutrina, temos como o que nos liga, né, espiritualmente, o que nós estamos aqui reunidos hoje, né, é exatamente pela graça de Deus de ter colocado em nossas vidas, de nós, mesmo às vezes não conseguindo reconhecer essa força, esse poder divino agindo, nós estamos reunidos pela graça. E essa graça nos trouxe até aqui, e antes que o mundo fosse mundo, aí sempre gosto de falar isso, já estava predestinado que aqueles que estariam na reunião hoje estão. Então isso foi nos preparando, e isso é o que nos vincula, é isso que nos faz, por mais heterogêneos que nós somos, e nós não somos iguais fisicamente, em pensamento, tudo, nós somos diferentes, mas tem uma coisa que nos une, que é a obediência a Deus. Essa única coisa que nos une, se nós conseguirmos vivenciar ela com profundidade, veremos que não é a única, é a mais importante, é a que mais interessa para a nossa vivência nesse plano físico, que nós estamos aqui para aprender, como ele disse, nós somos retirados lá de um ponto onde nós estávamos, que Deus o sabe, e viemos para cá por desobediência, por alguma coisa que nós fizemos e que hoje estamos sendo resgatados novamente, como fala a palavra do filho pródigo. Seguindo, não é preciso conhecer grandes mistérios para sermos fiéis a Deus, para nos harmonizarmos com a sua vontade. A obediência não é apenas uma mentalização, ela precisa ser realizada na prática, porque fomos remetidos ao plano físico para cumprir entre os homens a lei de Deus.
Essa é aquela dificuldade que nós temos de fazer, de praticar a obediência, e aquilo que nos, às vezes, pode sutilmente nos retirar do caminho, porque nós estamos em minoria, né? Vou fazer em grande minoria, uma minoria, nós somos muito poucos em relação à humanidade fisicamente, mas espiritualmente nós não temos um medidor do tamanho que todos nós possuímos e podemos possuir quando nós estamos buscando obedecer a Deus e estar com o Cristo. Então nós não temos como medir o Cristo no nosso interno. Como que nós vamos medir o Deus no nosso interno? Ele se limita, ele está no nosso interno, não é como o Fernando gosta de dizer, não é um ente que baixa em nós, não, é um modo de nós nos modificar a nossa mente. Isso é o verdadeiro, isso, o material que a gente quiser é modificar o nosso interno, a nossa mente, a nossa forma de pensar e de agir espiritualmente. É isso que nos faz e que nos modifica, isso que nos eleva, isso que nós devemos buscar, isso que nós temos que lutar diariamente, de conseguir então essa expansão de consciência. E os grandes mistérios, né, meus irmãos? Todo mundo gosta de conhecer os grandes mistérios, todo mundo gosta. Mas Deus dá gradativamente a cada um, conforme assim é o esforço de cada um. Parece que, mas tu não é livre? Não, não sou livre. Mas tem essa relação, ela é justa, porque Deus é justo. E essa justiça se dá, às vezes eu posso não saber nada, mas eu não sei quanto tempo eu vim, quantas encarnações eu vim, o que eu deixei, o que eu passei, e o que eu ainda vou passar, e a gente não tem como medir, mas aquele irmão é assim, um assado, mas nós não sabemos as causas primárias de todas as coisas. Nós não sabemos por tanto tempo por onde ele passou, por onde ele está, que nem isso a gente tem. Então, isso a gente tem que buscar isso constantemente, retirar então essas condições que nos aprisionam à matéria. Esse aprisionamento da matéria nos prejudica muito para a nossa evolução. Então, os grandes mistérios, Deus vai dando cada um. O que ele diz que ele dá em abundância? Sabedoria. Peçamos sabedoria. Isso ele dá em abundância. Fortaleza espiritual, ele dá em abundância. Peçamos essas coisas, porque essas que nos fazem crescer, essas que verdadeiramente nos alimentam, essas coisas que verdadeiramente é que nós precisamos. Porque as outras depois nós vamos recebendo, conforme nós vamos... Deus vai concedendo a nós, conforme assim lhe apraz. Nós não temos como medir que um pode ser um médico, outro pode ser um advogado, outro pode ser um gari, não importa isso. Né? Isso tudo fica dentro de uma condição muito, muito humana e chego a dizer mesquinha. Que para dentro da doutrina de obediência a Deus, para nós, todos os nossos espíritos são iguais. Todos nós somos filhos de Deus. Se todos nós somos filhos de Deus, somos iguais perante a todos. Aqui, a obediência não é apenas uma mentalização, ela precisa ser realizada na prática porque fomos remetidos ao plano físico para cumprir entre os homens a lei de Deus. Aqui nos deparamos com a realidade do que a obediência é para ser feita nos mínimos atos, nos pequenos gestos, nas palavras de conforto, na ajuda diária às pessoas que vivem à nossa volta. Nós temos que usar o conhecimento à nossa volta. Nós temos que usar o conhecimento que Deus já nos deu em nosso dia a dia. É possível praticar uma obediência perfeita nas coisas pequenas que muitas vezes deixamos de realizar, pensando só nas grandes coisas que temos que cumprir. A obediência é uma vivência diária. E aí aqui entra tudo aquilo que o irmão Sidney sempre bate na tecla, né? Em tudo, não tem momento, não tem lugar que a gente não possa fazer, de nós fazer as coisas pela vontade de Deus. A doutrina nos aprisiona nisso. A doutrina, ao contrário, ela nos dá a verdadeira liberdade, que aonde nós estivermos, nós podemos estar com um pensamento voltado ao Criador, voltado a praticar essa doutrina e voltado a ter essa condição de mais manifestação do Cristo no nosso interno, em todos os atos que a gente pode fazer. Tudo vinculado à nossa vontade, tudo vinculado à vontade de Deus. Então, por isso que o irmão Sidney tanto fala, desde o levantar até o dormir, tudo a gente faz pela vontade de Deus. Esse exercício é excelente para nós fazermos, porque a partir de um certo momento, não vai ser só por mecanicamente. A partir do momento nós vamos nos lembrar
que nós estamos fazendo realmente as coisas pela vontade de Deus. Nós vamos estar em ligação direta com essa criação. Nós somos, na verdade, instrumentos da vontade de Deus para melhorar a nós mesmos e a todos que cruzam pelo nosso caminho. Devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, como diz nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sal da terra e a luz do mundo, apesar de todas as religiões colocarem isso como são só para aqueles que verdadeiramente obedecem a Deus. A única doutrina, o único lugar onde nós conseguimos aprender essas coisas é aqui. É através da doutrina da obediência a Deus. Não há outra verdade. Há meias verdades. Essas meias verdades vão se juntando gradativamente na evolução. Então, todas as coisas estão certas dentro do seu plano de crescimento. Então, nós podemos, por isso que nós não julgamos a nada. Nós não temos esse poder para julgar, nem devemos julgar. Toda vez que eu falo isso, né? Eu já falei isso para os irmãos, mas tem muito forte isso aqui. Eu me lembro do anjo com Satanás dividindo o corpo de Moisés, né? Quem levava, eles brigaram. Aí o que o anjo falou? O anjo falou que Deus te... Fugiu a palavra? Deus te repreenda. Ele simplesmente que o Pai te repreenda. Ele lá e fez isso. Não foi para a briga, né? Porque a briga não era dele. A briga é que quem criou todas aquelas coisas, ele veio demonstrar isso para nós. Então, esse aprendizado já me veio muito na minha mente. Então, toda vez que eu venho uma contenda, alguma coisa nesse sentido, que tu acha que tu vai ser um tal duelo pensemos assim, né? Que Deus te repreenda. E repreenda o que é? Não é que ele vai te punir alguma coisa, não. Dentro daquele plano divino dele, agora com certeza, né? Satanás, o Moisés, provavelmente ele deve ter ficado meio mal para ele. Mas, porque estava pegando o corpo de Moisés. Então, esse aprendizado, eu sempre tenho isso na minha mente. Então, a gente vê às vezes essa harmonia. Tanta gente hoje tem opinião para tudo. Então, essas opiniões todas são, às vezes, elas são, vamos ver, elas machucam as pessoas, elas machucam demais. Então, isso é uma coisa, um cuidado que nós, como obediência a Deus, que estamos primitivos, devemos ter de nós não sermos portadores dessas coisas. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso modelo. Ele realizou na terra essa obediência, mostrando com palavras e atos que se pode conhecer a verdade. É preciso que nos transformemos, buscando essa fina identidade com o Espírito do Cristo. Levemos às outras pessoas essa compreensão, contribuindo para que o verdadeiro cristianismo possa ser divulgado nesse final de ciclo. Para cumprir a obediência, deve haver, de nossa parte, um desejo muito forte de sujeição à vontade de Deus. Como eu falei lá no início, isso é fundamental. Nós temos que querer. Né? Aí entra aquilo que o querer é acreditar, pode usar o que quiser, mas o segredo da doutrina está na confiança ilimitada que nós temos no amparo do nosso Pai comum. Então, a gente querer é confiar. A gente tem que confiar que esse plano é perfeito e é justo, apesar de que nossos olhos possam demonstrar o contrário. Quando nós queremos lograr projeção pessoal nesse projeto de vida, temos poucas chances de êxito, uma vez que a mente humana não está aparelhada para compreender as coisas do reino dos céus, porque a mente humana é finita e as coisas espirituais são infinitas. É preciso uma renovação mental a partir do que as coisas começam a acontecer de fato. Quando nós renovamos as nossas mentes, nós não nos damos conta que a ação do Espírito Santo começa a se dar em nosso interno. Nós não, da onde vem isso? É como o vento que sopra para lá e não sabe para onde vem. Assim, e às vezes as coisas vão se acontecendo nas nossas vidas de uma forma que todas as coisas vão se ajeitando e vão se encaixando como se fosse aqueles jogos de criança, aquele que tu fica encaixando as pecinhas, Lego. Tu fica encaixando aquelas pecinhas exatamente, e tu faz essa coisa
inconscientemente, às vezes, até que nós despertemos e começamos então a ver verdadeiramente essa consciência agindo. É preciso uma renovação mental a partir do que as coisas começaram a acontecer de fato. A obediência deve ser colocada em primeiro lugar na nossa vida, porque esta é a determinação evangélica. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, nos fala Mateus 6,33. Deus nos chamou para sermos seus servos fiéis, obedientes à sua vontade, que Ele trouxe na pessoa de Jesus Cristo e que hoje está mais viva do que nunca na nossa mente. É preciso praticar essa obediência até que o nosso ser não ofereça mais nenhuma resistência em servir a Deus. Então, o nosso ser, ele quer dizer o ego, né? Que tanta gente fala, às vezes a gente entra no impasse assim, o ego tem que ficar junto, tem que eliminar o ego. É muito claro que nós temos que retirar o ego. Não entram dois. Só entra o Cristo. Então, se só entra o Cristo, o Marco se anula. O ego se anula. Entra o Cristo. Esse que vai fazer todas... ele vai entrar de novo? Vai entrar sempre. E só Ele. Porque quando nós estamos na unificação, o que nós vamos encontrar? O que nós vamos ver? O Oswald tem um texto que o Guilherme passou esse tempo. Nós não vemos mais nada. A partir do momento dessa condição evolutiva que nós vamos ver, nós não vai ter arcanjo. Essas hierarquias todas são ainda adaptadas à nossa pequenez espiritual. Deus tem que fazer isso para a gente conseguir vislumbrar uma condição divina, um céu, alguma coisa nesse sentido, que verdadeiramente entra naquilo. E vereis que tudo foi em sonho. Não é só a nossa vida material, tudo foi em sonho. Porque nós saímos e voltamos para o Criador. E todas as coisas foram certas e foram colocadas por Ele. E Ele mesmo em nós fez isso. É complicado, né? Mas que nós busquemos isso. Nós peçamos a Deus essa sabedoria. E Ele vai nos fornecendo gradativamente. É preciso praticar essa obediência. Deus nos chamou para sermos seus servos fiéis, obedientes à sua vontade, que Ele trouxe na pessoa de Jesus Cristo. E que hoje está mais vivo do que nunca na nossa mente. É preciso praticar essa obediência até que o nosso ser ofereça mais nenhuma resistência no servir a Deus. Pela transformação, nasce em nós uma nova criatura, espiritualizada, cristificada, que cumpre a vontade de Deus. Então, que nós consigamos, né? Gradativamente, e vamos conseguir. E nós vamos conseguir. Eu sempre gosto de falar, então, como eu falei antes, bilhões de pessoas nesse plano físico, hoje, na proporção, meia dúzia foram chamados, não pela graça, não pela nossa vontade, mas pela graça. Mas essa graça se dá porque nós estamos sendo preparados para ouvir essa mensagem há não sei quanto tempo. Né? Então, essa valorização que nós temos que dar na nossa vida é fundamental, porque ela nos leva para o infinito. A gente quer ficar no infinito, a gente quer ficar naquilo que corrói, como diz que a traça come, que a ferrugem destrói. Não, é isso que o meu eu inferior tenta te mostrar. Mas eu estou tão bem, tua vida é tão boa, que tu fala aí fora no mundo, mas eu estou tão bem, por que eu vou sair daqui? Mas como eu já falei isso, é como se nós cegamente disséssemos uma pessoa, tu prefere o infinito, uma vida infinita ou finita? Né? Ele vai escolher sempre o infinito, mas aí dizer, mas na infinita tu vai ter que ceder em muita coisa. Mas aí não é tu que está cedendo. Essa é a diferença. É o Cristo que está em nós que vai te dando essa fortaleza e Ele vai te mostrando a verdadeira função que nós fomos chamados, que é obedecer a Deus. Então, essa graça, se fosse a gente começar a pensar assim, a negação, a obediência a Deus, já falamos isso várias vezes, mas isso a gente tem que repetir muito, muito, muito. É difícil nós levar adiante essa coisa, tu mostrar como uma pessoa que duvida até da condição divina, né? Tu dizer que ele não tem vontade própria, que tudo está perfeito, que Deus, ele obedece inconscientemente, mas ele vai seguir o caminho dele até o momento, né? Deus o sabe, e é finito. A condição espiritual, ela é infinita, porque lembrando que Jesus Cristo disse, né?
Eu trabalho e meu pai trabalha. Então é sinal que não termina isso. É uma coisa assim, é um eterno trabalho. É uma máquina bem lubrificada que vai longe e não para. É uma coisa que nos leva a muito longe, essa evolução que eu falei, que a gente buscar em anjo, arcanjo, é tão grande de tempo, se a gente pudesse pensar que para Deus não tem tempo, mas para Ele é rápido. Mas para nós que ainda estamos evoluindo e que nós estamos buscando, olha, para nós sermos chamados hoje, com certeza, meus irmãos, a gente já passou por diversas experiências nessa vida, para que no momento certo eu chegasse e dissesse assim: ó, Fernando, tu não tem vontade de prova. E Fernando vai dizer: ah, tu sabe que eu não tenho mesmo. E não preciso falar muito mais coisas, né? Porque aí tu começa a dizer na gravidade e tal, começa a situar essa pessoa dentro do plano em que ela vive, e ela vai ver que realmente ela não tem força nenhuma sobre isso. Ela não consegue. Não, te joga assim do edifício que não vai morrer, não tem lei. Não existe a lei da gravidade, não tem a lei de. Tudo está perfeito. Deus criou, até volta a falar, né, que esses dias eu vi o irmão falando, e realmente criou todas as coisas perfeitas, tudo aquilo para a nossa evolução Ele nos deu. Ar, oxigênio, água, tudo isso Ele nos deu de graça. Agora estão cobrando aí, mas Ele nos dá. Ele nos deu. Nós não temos que fazer muita força para respirar. Nós não temos que fazer tem que tomar um copo d'água lá, ainda tem que tomar 2 litros, 3 litros por dia. Deus, 2 ou 3? 3. E temos que tomar isso aí por dia, e ele está ali, é só abrir uma pena, é só ir no rio lá e tomar, tem no rio. Hoje, né, se fosse ir atrás do tempo, hoje, antes ela chegar no rio e tomar direto, hoje já não se pode, mas também deu a ciência para que ela crescesse, para que a gente também não faltasse isso para nós. A gente está hoje com vários produtos para limpar, tudo aquilo. Então, essa perfeição, o sol quando nasce de manhã, a chuva, tudo isso, nós não temos poder nenhum sobre isso. Ele chove para todo mundo, ele dá sol para todo mundo, é todo mundo, ele dá ar para todo mundo. Então, quando nós tivermos alguma dúvida de poder, de alguma coisa infinita, olhe para Deus, olhe para o dia de manhã, a gente vai ver a perfeição da criação e que Deus fez e nos está nos mostrando todo dia, e a gente banaliza. Todos os dias nós devemos oramos e agradecer a Deus pelo dia, por tudo. O irmão Cisne também fala isso, e é isso mesmo que tem que ser feito. E Deus nos dê cada vez mais então o seu amparo. Agradeço a Deus por nos lembrar pelo irmão Luiz. Realmente deixou vários textos e que muito nos ajuda. Por isso que é importante, né, a gente deixar a literatura, a gente deixar os nossos trabalhos, porque os nossos trabalhos não são nossos, são da igreja, são para a evolução de todos. Aqui ele coloca, como ele disse aqui, para ajudar a todos, aqueles que nos cercam, aqueles que estão perto, não só os obedientes, como todos aqueles que estão nos cercando e que precisam ouvir uma mensagem de alegria, uma mensagem vibrante, uma mensagem que nos eleva espiritualmente, que nos faz vivenciar a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Agradeço a Deus pela oportunidade e devolvo a palavra ao irmão Fernando para a vontade de Deus. Sim, esse aqui eu não enxergo muito. Damos graças a Deus aquilo que nos foi dado a ouvir pelo Cristo que falou no nosso irmão, e realmente essa expansão de consciência, quando nós começamos a nos dar conta, porque o professor nos fala lá no tema A Consciência do Cristo em Nós, que o Espírito Santo nasce em nós desde o primeiro momento em que nós aceitamos a obediência, damos crédito e colocamos em prática, né? Mas inicialmente são momentos de dúvidas, de questionamentos, né, que vão passando à medida em que nós vamos nos esforçando nessa prática. No início é como se nós nos alimentássemos como um feto. O feto, quando está na barriga da mãe, ele se alimenta sem se dar conta. Inicialmente, quando nós começamos na prática da obediência, nós também nos alimentamos dessa forma.
E à medida que vai acontecendo essa expansão de consciência, entramos cada vez mais nessa harmonia com a vontade de Deus, aí nós começamos a nos alimentar de forma consciente, que é o que nós estamos fazendo agora pela vontade de Deus. Quando o irmão também lembrou da necessidade que nós temos de fazer, não só naqueles grandes atos da vida que nós conseguimos perceber, né? Eu vou trabalhar pela vontade de Deus. Isso é um ato enorme da nossa vida. Mas será que eu me lembrei antes de eu vou trabalhar pela vontade de Deus, de eu vou sair de casa pela vontade de Deus, eu vou entrar no meu carro pela vontade de Deus, eu vou ligar o meu carro pela vontade de Deus, eu vou sair do estacionamento pela vontade de Deus, e assim sucessivamente. Ah, mas isso é muito difícil, irmão. Claro, materialmente é impossível, voltando ao que a gente estava vendo no início, né? Materialmente isso é impossível realmente, se Cristo não despertar em nós. Ah, mas se eu não consigo, então é sinal que o Cristo não despertou em mim ainda. Não, calma. Chega um momento em que nós vamos cada vez mais conseguindo nos harmonizar com essa vontade de Deus. No início, como o irmão Marco vinha falando, é tudo meio mecânico mesmo. Porque nós estamos recém-disciplinando a nossa mente no sentido de pensar corretamente. Então eu faço as práticas mecanicamente, eu oro o Pai Nosso mecanicamente, eu realizo as minhas atividades pela vontade de Deus de forma mecânica, mas daqui a pouco eu começo a perceber que isso aí não é mais suficiente para mim. Por quê? Porque a gente começa a receber a compreensão verdadeira daquilo que a gente está fazendo. Porque se a gente não receber a compreensão, se a gente não buscar pela vontade de Deus essa compreensão, nós vamos ficar na parte mecânica. A parte mecânica é importante. Ninguém está dizendo que não é importante. Tanto que quando nós entramos na doutrina da obediência, nós imaginávamos que éramos nós mesmos que fazíamos a vontade de Deus. E à medida em que nós fomos evoluindo, nós fomos nos dando conta em que é Cristo em nós que faz a sua vontade. Este ego, ele vai dando lugar a Cristo, ou melhor, Cristo vai tomando o lugar do ego, porque não é o ego que cede espaço para o Cristo, é Cristo que vem em nós e toma o lugar dele. Porque nos diz a palavra do Senhor, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. É nesse sentido, é no nosso interno. É essa transformação. A transformação se dá pela violência. Ai, o irmão está falando em violência. Sim, nós estamos desmanchando ou desconstruindo uma consciência que nós acreditávamos como verdade para substituir por uma mais evoluída. É dessa forma. O reino do céu, que diz lá o Evangelho, é tomado à força. Não é com florzinha, é com espada. Mas isso, meus irmãos, tenham consciência que isso é no plano espiritual. É em nós, não em relação ao próximo, porque nós não temos nada a ver com o servo alheio. O servo alheio a Deus pertence. Essa transformação em que é usada a espada é no nosso interno. Porque a palavra de Deus, a espada, representa a palavra de Deus. E se nós não usarmos essa espada para lutarmos contra o quê? Contra os nossos pensamentos, contra os nossos preconceitos, contra os pensamentos que não são nossos e nos chegam à nossa mente, é com essa espada que nós lutamos. É com a palavra de Deus, é com a vontade de Deus. Então não é uma luta física, é uma luta interna, espiritual. Lembram? É dragão e seus anjos contra Miguel e seus anjos. Contra, é uma luta. É Miguel e seus anjos contra dragão e seus anjos.
E isso não acontece, novamente falando, meus irmãos, fora de nós. É no nosso interno. São as lutas de cada um de nós. Cada um olhe para o seu interno e veja quantas lutas nós temos diariamente. Quantos pensamentos que não nos convêm nos chegam à mente e nós temos que afastar durante um dia. Quem disser que não chega nenhum pensamento negativo à sua mente durante o dia, está mentindo. Porque nós recebemos vários durante o dia. E aí está então a necessidade de nós estarmos em harmonia com essa vontade de Deus, alertas, vigilantes e usando o quê? O discernimento para separar os pensamentos que convêm dos que não convêm. São Paulo já nos dizia isso, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Como nós saberemos aquilo que nos convém e o que não nos convém? Somente quando desenvolvemos essa consciência superior que faz esse discernimento no nosso interno, o que nos possibilita então andar de forma segura neste caminho, balizados pelos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos saber se nós estamos na doutrina ou não. Todos os nossos atos a partir de agora, que Deus nos dê essa condição, antes de realizá-los, coloquemos para análise dos mandamentos e estatutos. Se couber dentro dos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos tranquilos na obediência. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, eu tenho que fazer a vontade de Deus no meu dia a dia, não reconhecendo mais a minha liberdade individual, pessoal. Obediência a Deus, primeiro mandamento. Baliza por um lado. E o outro lado é balizado pelo amor ao próximo. Amar ao próximo é fazer para o meu próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Se as minhas ações e os meus pensamentos estão dentro, digamos assim, dessas duas balizas que cercam a nossa estrada, que é o caminho seguro, dentro dos mandamentos e estatutos, não temos do que ter medo, não temos com que nos preocupar espiritualmente, porque estaremos amparados, como diz o professor Ugarte lá, em conselhos e advertências. Na vida prática, nós devemos pensar que fazemos as coisas pela vontade de Deus, sob cujo amparo nós nos colocamos. E lá no final ele acrescenta: a obediência não é para libertinagem, ou seja, não serve para matar, roubar, caluniar, beber até embriaguez, para o uso de drogas, para o jogo, para o vício. Então todas essas coisas estão fora dessa baliza. Porque assim, se nós colocássemos essas coisas, digamos, entre aspas, mas na nossa vida, nós estaríamos fazendo o quê? Deus, o autor de nossos crimes e delitos. Estaríamos fazendo o quê? Usando a nossa consciência humana, julgando estar trabalhando pela consciência do Cristo. Por isso que é necessário que nós nos mantenhamos firmes na obediência, vigilantes, muito vigilantes, porque os tempos estão chegados, o mundo está nos oferecendo cada vez mais distrações para que nós nos afastemos da doutrina e não nos deixemos então nos enredar por essas coisas. Podemos usar de todas as coisas, mas não podemos nos deixar levar por elas, nos deixar dominar por nada, desde que esteja dentro do nosso balizamento, que é os mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mantenhamos os nossos pés calçados nessa obediência, firmes neste caminho, caminhando todos juntos
numa única direção, que é a direção da nossa unificação com o Espírito Santo de Deus. Quando nós deixamos, como disse o irmão Marco, de imaginar que nós somos uma gotinha, para entender que nós somos, na verdade, o oceano. Ou no exemplo que o professor Ugarte nos dá, células de um cérebro oniabarcante. Se nós olhamos para o cérebro, nós não enxergamos as células, nós enxergamos o cérebro. Mesma coisa o oceano. Quando nós olhamos para o oceano, nós não enxergamos as gotas. Quando nós olhamos para uma floresta, nós não enxergamos as árvores, mas a floresta como um todo. Então, busquemos cada dia mais avançar dentro da capacidade que Deus dá a cada um, no sentido dessa unificação com o Espírito Santo de Deus. Dou graças a Deus, então, por mais esta reunião e peço que os irmãos se coloquem de pé para que façamos a nossa invocação. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras quando disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Nós temos fé, mais do que fé, a certeza que de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está presente entre nós e está em nós. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, perdoa-nos, Senhor, as nossas imperfeições e ilumina-nos com Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos. Prepara-nos, Senhor, para recebermos Tua santa manifestação espiritual, que comprova a veracidade da Tua doutrina restaurada nesses dias na terra. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, diante da majestade do Teu poder, te suplicamos neste momento que ampare a todos os Teus servos aqui presentes, bem como a todos os Teus servos obedientes, onde quer que estejam, em obediência à Tua santa vontade. Pai bendito, afasta de nossos lados, de nossos lares e de onde quer que estejamos, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os Teus santos anjos de luz, aqueles que na terra fizeram a Tua santa vontade dentro de Teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, até Ti, Teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, e que hoje são contigo um só Espírito na Tua eterna glória. Dirige-nos, Senhor, com Tua sabedoria e ilumina-nos com o Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem, livrando-nos assim do espírito de desobediência. Neste momento, Pai amado, reunidos em Teu santo nome, te suplicamos por nossos irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente, em especial, Senhor, pelos que nos pedem por sua saúde. Em especial, Senhor, neste momento, te suplicamos pelo Teu servo Júlio Saraiva. Tu sabes do que ele necessita, Pai. Dá a ele aquilo que for necessário. Tu és poderoso e misericordioso, Pai, e sabes as necessidades de cada um de Teus servos. Dá, Senhor, a cada um conforme for do Teu agrado. Afasta, Pai bendito, da face da terra o poder do anticristo, para que a Tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções, em busca de Teus eleitos e inscritos no livro da vida. Ainda, Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, te suplicamos que ampares a todos os governos da terra e todas as pessoas postas em dignidade. E principalmente, Senhor, te suplicamos pelo governo deste país, para que governe com justiça e equidade e haja paz entre todos nós, proporcionando um ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo,
por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Semana passada estivemos visitando os nossos irmãos em Garopaba, o irmão Carlinhos, a irmã Ana, o irmão Marcelo, a irmã Karen, a irmã Kemi e o irmão Kenji. Mandaram um abraço a todos em Cristo. Se algum irmão ou irmã teve a graça de ver ou ouvir espiritualmente e quiser dar algum testemunho, tem a palavra pela vontade de Deus. Ninguém deseja falar? Eu agradeço a Deus pela reunião, pelo palavra recebido e por as luzes de tom amarelo e branco que durante toda a reunião se manifestaram. Graças a Deus. Como houve silêncio, vamos então, pela vontade de Deus, cantar o hino da obediência para encerrarmos a nossa reunião. Obedecemos, ó Senhor.
vivemos para vós. Tua fé que desce de cima, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Amém. Mais uma vez, Senhor e Pai nosso, graças te damos porque foi do teu agrado nos haver aqui reunidos hoje. Despede-nos, Pai, na tua santa paz. Reconforta-nos, Senhor, no teu Santo Espírito de obediência. Ampara-nos, orienta-nos e ilumina-nos. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa vontade, declara encerrada nossa reunião espiritual da noite de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém.